Oi pessoal, vamos falar um pouquinho da estrutura do for. O for é uma estrutura de repetição, ou seja, é uma estrutura que vai repetir esse código. A gente já sabe que quando a gente tem um código de programação, ele reproduz uma linha depois da outra. Então, ok, o que uma estrutura de repetição vai fazer? Ele vai repetir algum número de vezes determinada parte do código. Quando a gente fala de for, a gente realmente vai usar quando a gente sabe quantas vezes a gente está passando por aquele código. Então, diferente do while, que é uma condição que, quando tu alcançar essa condição, tu sai do loop, tu realmente não sabe exatamente quantas vezes tu vai ter que passar por esse loop até sair dele. O for, na maioria das vezes, tu tem muito bem definido quantas vezes precisa. Então, por exemplo, eu quero criar um número, eu quero criar 10 inimigos, eu vou usar um for para criar esses inimigos. Eu quero, por exemplo, solicitar para o usuário uma série de valores, eu posso usar também um for que vai repetir essas solicitações. Bem no exemplo, por exemplo, da atividade que a gente tem que solicitar 10 valores, a gente usa um for, porque a gente sabe quantas a gente precisa fazer, e é basicamente o mesmo código. É sempre um código de solicitação. Então não tem por que eu ter escrito 10 vezes esse código, ou enfim, ter ali várias vezes, voltando ali no exemplo de ter códigos pré-criação, né? Ter 10 linhas de códigos criando inimigos. Eu só preciso ter uma e repetir essa linha. Essa é a ideia do estrutura de repetição. E no caso especial do for, é que eu geralmente sei quantas vezes eu quero fazer. Claro que a gente pode usar no for, em vez de ter em vez de ter um número fixo, a gente pode ter uma variável e aí ir mudando o valor da variável pra gente não, se a gente não quiser sair do for depois com um número bem fixo, né? Mas geralmente quando tu opta por usar o for, tu realmente quer um número fixo. Então, vamos pensar aqui na estrutura, né? O for é uma estrutura que tu cria geralmente uma variável de controle. Por padrão se usa o nome i, mas não precisa ser i. O que a gente precisa saber é que isso aqui é uma variável de controle. Então, não é um tipo especial de variável, é só uma variável que a gente vai usar para contar, né, o número de vezes que a gente passou por aquele loop, né, por aquele for. Então, como pode ser uma variável externa, eu posso criar essa variável aqui fora, mas geralmente a gente cria aqui no próprio for. E lembrando uma coisa muito importante, quando a gente cria essa variável no for, a gente não pode usar ela fora ou antes do for. A gente só pode usar ela dentro do for, porque ela só existe dentro do for, ela não existe fora dessa estrutura. Então, é bem naquela linha que a gente já tinha comentado, visto um pouquinho, até nos avisos, da questão de onde começa e termina alguma coisa, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui nossa variável, vou criar ela como 0, pode ser outro valor, ponto e vírgula. Aqui eu vou colocar minha condição. Então, enquanto i for menor que 5, por exemplo, eu vou passar e aqui eu vou colocar o meu incremento. O que é isso? Esse último valor aqui se refere em como é que eu vou ir aumentando a minha variável i, que é a minha variável de controle. Então, aqui no caso, o que eu estou fazendo? Toda vez que eu terminar de executar o for, eu vou colocar mais um valor na variável i. Então, ela começa como 0. Quando eu terminar de executar o for, ela fica 1. Quando eu terminar de novo, fica 2. E assim vai indo. Então, eu poderia, por exemplo, ir aumentando de 2 em 2, de 3 em 3. Eu geralmente aumento de 1 em 1, mas eu poderia ter outros valores aqui, em vez de ser de 1 em 1. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer primeiro, começando bem básico, vamos pedir para ele escrever, né, alguma coisa. Vamos fazer assim, você passou aqui e vamos fazer o seguinte, vamos colocar o valor de mais 1 pra gente ter um número inteiro, né, em vez de começar no 0. Então, deixa eu só colocar aqui um console readline pra gente parar o código. Tá, vou dar aqui um iniciar. E aí percebam que a gente passou ali 5 vezes no código. Ok. Então a gente reproduziu esse código de escrever 5 vezes, porque essa é a lógica do for, né? Ele passa por aquele código várias vezes. Não precisa ser só um código de escrita, pode ser operações, pode ser diversas coisas, né? Como sempre, o que limita a programação é a imaginação da pessoa. Uma coisa importante, como eu estava comentando ali, a gente tem essa abertura e o fechamento das chaves, né? Sempre que a gente abre uma chave, a gente fecha ela. Então, essas chaves elas vão delimitar onde começa e termina esse for. Então, como eu comentei, como toda vez que a gente abre uma chave a gente tem que fechar ela, a nossa lógica para fechar uma chave é a seguinte.
eu abri, a próxima eu posso abrir outras aqui, mas toda vez que eu abro uma, eu tenho que fechar ela já. Então, eu vou colocando coisas dentro de coisas, né? Caixinhas dentro de caixinhas. Eu nunca tenho como ter uma chave sozinha. Ela precisa ter o início e ter o final dela. Senão, eu vou ter erro no meu código. Então, a última que eu abrir vai ser sempre a primeira que eu vou fechar, né? A próxima que eu vou fechar. E assim vai indo. É por isso que a gente consegue colocar uma chave dentro da outra. E como eu comentei, por exemplo, aqui eu posso acessar o i, que a gente criou ali dentro do for, porque essa segunda chave aqui está dentro do for, né? Então eu posso ter um outro if aqui, por exemplo, a if 1 igual a 1. Então se 1 for igual a 1, que é sem verdade, né? Vai sempre entrar aqui. Eu posso ter aqui um i e modificar essa logia, por exemplo, dizer que ele é 4. Eu posso fazer isso sem problema nenhum. Por quê? Porque por mais que aqui seja outro if, ele existe dentro do for. Então eu posso acessar o i tranquilamente. Aqui fora, por exemplo, eu não consigo acessar o i. Essa variável eu não posso modificá-la porque ela não existe fora do contexto do for. E, inclusive, o i, ele é muito interessante porque a gente pode usar ele para saber em que ponto a gente está, quantas vezes a gente passou por esse for. Então, por exemplo, como é que eu sei se é a primeira vez que eu estou passando por esse for ou se é a 10ª? Eu posso saber verificando meu i. Então, eu posso verificar se i igual a 0, sendo que 0 é o meu valor inicial, né? Se aqui fosse 1, seria um valor diferente. Mas, se o meu i for igual a 0, nessa situação aqui, eu sei que é a primeira vez que eu passei por esse código. Uma vez que eu estou passando, né? Que eu estou passando por esse código. Então, a variável i, ela é muito útil. A gente tem que usar ela bastante aqui no for. Sempre que a gente usar, por exemplo, a primeira vez que tu passa tem um pouquinho de diferença, tu vai querer substituir algum valor ou algo desse tipo, aí tu vai ter que controlar para que não consiga entrar em todo o código, né? Porque é importante a gente ter em mente que quando tem um código em loop, esse código inteiro vai acontecer. Então, para delimitar se alguma partezinha eu não quero que todo mundo faça, eu uso uma verificação, uso ali um ifzinho. É uma estrutura bem tranquilinha de usar, ela é bem útil. E como sempre, né? Vai ter casos que o while é melhor, vai ter casos que o for é melhor, vai ter casos que o do while é melhor. Então, sempre depende do caso. Não tem uma estrutura que é o melhor ou que ela é pior. Tem aquela que funciona melhor para determinada situação ou não funciona tão bem para outra. Então, é importante conhecer todas as estruturas para saber quando utilizar cada uma. E, como sempre, qualquer dúvida, só mandaria no Fale Tutor. Tchau, tchau!